Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Pedro Vitor, tenho 21 anos e hoje eu tô aqui para comentar um pouco mais sobre a segunda fase da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que eu prestei aí ontem, que foi domingo, e uma prova de Biologia, Química e Redação. Vou comentar um pouco aqui minhas impressões, como foi minha experiência viajando lá para Resende, que é o lugar mais próximo aqui de São Paulo que eu encontrei para fazer a prova, e aonde eu fui para prestar o exame. Bem, hoje eu não tô com o microfone padrão, porque o meu amigo Vinícius Borges, dono do microfone, ele não tá aqui, ele tá viajando, mas eu vou soltar o vídeo mesmo assim. Cheguei lá, foi sábado, acordei bem cedo no sábado, eram 6h30 da manhã, saí daqui de Campinas, era 7, cheguei a São Paulo ali umas 8h45, por aí. Peguei o busão lá de São Paulo para Resende direto, ali pelas 9, acho que eu saí 9h45, cheguei lá umas 2h30, atrasou um pouco e tal, mas eu acho que é porque sábado acaba atrasando um pouco mesmo, não tem muito o que fazer. Bem, enfim, conheci uma rapaziada no ônibus, fui trocando ideia e tal, galerinha bem maneira. Tem muita gente aqui de São Paulo que sai pra fazer a prova lá da UERJ. Isso pra mim foi uma surpresa, porque quando eu entrei no busão assim, eu pensei que eu fosse o único, mas não, tava lotado de gente de São Paulo. A galera de São Paulo tá chegando em peso pra fazer a prova da UERJ. E isso mostra como a rapaziada está dispersando as possibilidades, está... não vou falar que é atirando para todos os lados, mas pegando o maior número de chances possíveis. Quer dizer, o maior número de chances possível. Bem, cheguei lá e curiosamente era o dia da final da Libertadores do Flamengo. Eu não me considero flamenguista não, mas o meu avô era flamenguista, então acaba que por influência dele eu tenho uma certa afinidade pelo time, né? E aí eu cheguei lá e tal, fui ver o jogo com uma galera que eu conheci. E foi bem maneiro, foi bem emocionante. Eu até arrepiei assim na hora que saiu o gol, achei bem interessante. Foi uma experiência que me lembrou minha época de Colônia. Inclusive, tô até com a minha camisa aqui do Colônia, ó. Turma D gigante, raça de campeão. Lá de 2019, quando eu tava inclusive com o Borges, a gente assistiu ao jogo juntos, foi bem maneiro. E aí foi uma experiência super interessante. Teve também a corrida da Fórmula 1, que, cara, o Verstappen ganhou, mano. Isso pra mim foi absurdo. Mas enfim, eu tô falando e não tô comentando sobre a prova, mas é porque eu acho que é interessante dar uma introdução de como que foi o processo de chegada e tal. A viagem foi tranquila, a Resende estava bem quente, acabou que tava tendo uma formatura da AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, e tinha uns conhecidos formando lá. Achei bem interessante, um lugar bem maneiro, muito bonito, incrível mesmo, bem bonito. Quem não visitou, recomendo que visitem. Passei por Penedo também, muito bonita a cidade, bem maneira, pretendo visitar. Agora, vamos lá sobre a prova, né? Acordei, fui fazer a prova, que começa às 9 horas da manhã. Fui fazer bem tranquilo. Eu tinha visto as análises do Shakespeare, né? Do livro dele, Hamlet, mas eu não li o livro completo, não fez falta, graças a Deus. Comecei pela prova de Biologia aberta, porque ela tem metade do valor da segunda fase, ela vale 40 pontos. A segunda fase é o todo, na nota final ela vale 80, sendo que 40 é de Biologia, 20 de Química e 20 de Redação. Eu já sabia como que funcionava o esquema da prova, né? Eram 10 questões de Biologia abertas, 10 questões de Química abertas também e uma redação dissertativa argumentativa. Diferentemente do Enem, que precisa de título. E felizmente estava avisando lá na folha, até perguntei à moça que estava sentada do meu lado, prestando a UERJ lá, se precisava de título, porque eu não estava lembrando, mas estava falando na folha que precisava também. E isso me traz a ideia de que a redação da UERJ é muito semelhante à redação da FUVEST. E o que é bem curioso, porque elas estão realmente divergindo no que diz respeito ao padrão Enem, que é aquele texto mais esqueleto,
que você não tem muito como filosofar e nem trazer reflexões muito profundas acerca do tema tratado, né? Enquanto isso, a gente observa essas universidades estaduais, que no caso a USP, né? Universidade Estadual de São Paulo, do estado de São Paulo. É a Universidade de São Paulo, mas do estado de São Paulo, né? É a universidade estadual. Isso quando eu fiquei sabendo foi uma baita de uma curiosidade. Falei, caramba, como assim a USP é estadual, né? Mas essas universidades de vestibular próprio, elas conseguem ter essa liberdade poética, vamos dizer, para extrapolar um pouco o caminho que o Enem segue, que muita gente não gosta dele, né? Mas, bom, eu comecei pela prova de biologia, achei uma prova boa, consegui ter consegui realmente transcrever um resultado, acho que consistente, acho que vai dar para ir bem. Depois eu fui para fazer a redação, também acho que dá para ter um resultado consistente. Tenho treinado redação aí ao longo do ano, acho que vai dar legal. Eu nem lembro qual foi o tema, mas era sobre se era possível ser fiel a si mesmo, né? A si próprio. De acordo com uma fala do Polônio ao filho que ele teve, ao Laertes. Enfim, comecei introduzindo a ideia do livro mesmo, né, de Hamlet, para não ficar cru, porque me disseram que a UERJ coloca muita importância em citar o livro, pelo menos, né, em contextualizar a redação com o livro, então eu fiz isso logo na introdução e finalizei também na conclusão, trazendo de volta as ideias que foram apresentadas. Bem, foi uma redação padrão, cara, bem padrão, introduzi falando que o Hamlet, ele muitas vezes, devido ao acontecimento que ele teve com o pai, né, que o pai morreu e a mãe se casou com o tio e toda aquela confusão, ele acabou tendo muitas questões internas de precisar de tomar algumas decisões que ele tinha muita... Em inglês a gente fala que ele estava overthinking, ele estava pensando mais do que deveria, sobrepensando, tipo isso, como se fosse uma tradução literal, né? E isso fazia com que ele muitas vezes tivesse algumas decisões incoerentes e que ele fosse uma pessoa inconstante nos próprios atos. E aí eu falei que não é possível ser fiel a si mesmo, muito também baseado na filosofia cristã de que todos nós somos pecadores, necessitados da graça de Deus, e foi muito fácil de argumentar por causa disso, nossa tendência natural de ser influenciado pelo meio, né? Eu falei da corrente filosófica do determinismo. Também comentei sobre o conceito de modernidade líquida do Bauman, sobre as relações que são muito efêmeras, né? Muito fugazes. E não só as relações, eu extrapolei a ideia das relações para a ideia da identidade pessoal de cada um, como sendo uma identidade muito fugaz, muito passageira. E aí, depois da conclusão, é só uma conclusão filosófica mesmo, retomando as ideias que você apresentou ali no texto. E foi isso. Minha redação, a prova de biologia, eu achei uma prova, voltando, né, só para realmente ter uma linha de raciocínio. A prova de biologia eu achei que foi uma prova boa, igual eu falei, eu acho que eu consegui imprimir um resultado consistente ali. Teve questões interessantes, a gente teve, enfim, cobrança de temas que realmente só o UERJ cobra, coisa que você não vê em vestibular nenhum, só o UERJ cobra. E acaba sendo interessante, né? Acaba sendo uma prova diferente, às vezes maneira, às vezes chata, depende da perspectiva da pessoa que está prestando ali. Agora, química, eu tive um desempenho mais ou menos, comecei a prova bem e tal, mas aí começou a pegar umas coisas que eu não estava lembrando. O problema da química é esse, cara. O problema da química é que às vezes você tem que decorar as coisas e, tipo, eu não me dei o esforço de fazer essas decorebas e, enfim, acabei contando com freestyle ali para resolver na hora. E, pô, tem coisa que você tem que decorar. Teve uma questão lá que a resposta era fenolato de sódio e eu nem lembrava dessa... Era uma reação ácido-base, né? E o resultado dava o fenolato de sódio, eu nem lembrava da possibilidade de cair algo parecido. Tipo, eu já estudei isso, mas na hora ali eu não lembrei, eu acho que errei essa questão. Teve umas questões mais complicadas também, alguns detalhezinhos que eu acho que eu errei, mas enfim, vamos continuar na fé aí, ver o que dá, porque o jogo só acaba quando termina, né? Bom, depois eu fiquei muito feliz que o Max Verstappen ganhou, né? Fiquei feliz pra caramba, eu torço pro Max Verstappen. E uma ideia interessante que a gente consegue extrair desse campeonato de Fórmula 1 de 2025 é
a ideia de que o Verstappen, ele esteve muito atrás em um certo período dos pontos corridos, né? Ali do Norris e do Piastri. E ele foi fechando aquele gap até ao ponto de ele estar agora no embate ali pelo título, né? Vamos ver o que vai dar em Abu Dhabi. Mas, pô, muito interessante. Isso aplicado ao contexto de medicina, dos vestibulares, é que não importa como que tá sendo o seu ano, cara. O campeonato só acaba depois da última partida. Então, só acaba depois da última prova, depois do último resultado, cara. Vamos manter firme aí. Eu já postei um vídeo aqui sobre a FUVEST, que pelo segundo ano consecutivo eu fiquei a 1 ponto de passar para a segunda fase, o que é extremamente decepcionante. Mas, pô, eu sou homem, vamos seguir para cima. Não vamos parar não, vamos levantar a cabeça, vamos cair na porrada. Porque a vida é assim mesmo, não vamos esperar nada de mão beijada não. E, pô, essa foi a UERJ, eu acho que eu consegui extrair bastante da minha experiência. Vou até ver se eu tenho alguma coisa a mais aqui para falar, né? Pô, eu consegui introduzir legal. Eu não vou cortar nada não, porque eu gosto desse estilo de vídeo mais fluido, como se fosse uma conversa mesmo, sem edição. Mas eu consegui desenvolver bem, eu acredito, as minhas ideias sobre a UERJ. Falei da prova de redação, falei da prova de biologia, falei da minha estratégia de prova, né, que foi começar por biologia. Minhas respostas ficaram muito grandes, então eu demorei mais em biologia do que em redação. Eu comecei por biologia, depois fui para redação, depois para química, na ordem de valor barra domínio, na minha hierarquia, então isso é individual, você vai fazer o que ficar melhor para você, né? Bem, o Flamengo foi campeão, foi bem interessante, porque o Flamengo foi campeão e eu estava numa cidade do estado do Rio, então foi bem maneiro, foi bem emocionante. O pessoal comemorando, gritando e tal. Tem a parte do Verstappen, né, que eu comentei a respeito dela. E tem a parte da viagem longa. Pô, muito cansativo, tô muito cansado. Eu não dormi direito no busão e eu tô sleep deprived. Enfim, isso é complicado. Eu tô precisando de deitar e dormir, mas é isso. Acho que é quando a gente se dispõe a prestar as provas, né? A gente topa passar por umas situações meio desagradáveis, então faz parte do processo. No mais, rapaziada, é isso. Esse vídeo vai ser bem tranquilo. Eu ainda continuo com muitas ideias a respeito das possibilidades de aprovação, de reprovação, mas independente de passar ou não, vamos continuar estudando, porque o jogo ainda continua, ainda tem mais algumas provas aí. E no mais é isso. Vamos seguir aí no desafio. 30 dias, 30 vídeos postados, pelo menos. E vamos meter bronca. No mais, um abraço pra vocês. Tamo junto. Eu tô deixando meu Instagram aí na bio, pra quem quiser entrar em contato. Não que eu tenha muito a agregar, porque esse canal aqui é mais um canal de desabafos, foi muito por influência do Borges e do Matemática com Edson que eu criei. Só que no mais é isso, rapaziada. Quem quiser entrar em contato aí, dá uma ideia. Minha voz tá fraca porque tô cansado, tô morrendo de sono. Acho que eu falei bastante também. E no mais é isso. Abraço, valeu.